Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. É isso aí. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos momentos mais importantes da história, a Revolução Francesa. Ah, Mas, calma lá, a gente não vai ficar só nas datas e nos nomes, não. não. Vamos focar em como a ideia de direitos naturais tomou forma durante esse período turbulento. Isso mesmo. E aí, será que esses direitos conquistados a tanto custo estão realmente garantidos para todo mundo hoje em dia? Boa pergunta. Deixe seus comentários. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com a galera. Espalhem a palavra. Falando em espalhar a palavra, para entender essa explosão de direitos na França, a gente precisa voltar um pouquinho do tempo, né? É verdade. Antes de 1779, a França vivia sob o Ancien Régime. Ancien regime, que chique, né? Parece chique, mas a gente sabe que a França da época era tudo menos justa, né? Ah, com certeza. Tinha aquela pirâmide social mega rígida, com o clero e a nobreza no topo, e o resto da população, o terceiro estado, carregando todo o peso, literalmente. Literalmente. A gente vê isso de forma bem clara naquela imagem famosa, né? Sim. Do terceiro estado curvado, sustentando a nobreza e o clero nas costas. É verdade. O terceiro estado, que incluía todo mundo, desde camponeses até a burguesia em ascensão, pagava a maioria dos impostos, enquanto os privilegiados viviam no luxo e na mordomia. A gente sabe que a burguesia, mesmo tendo grana, não tinha poder político. Exato. E essa desigualdade toda, somada a outros fatores, meio que preparou o terreno para a revolução, né? Com certeza. A França estava em crise, com dívidas altíssimas, colheitas ruins e preços dos alimentos nas alturas. O cenário estava complicado. E aí, nesse contexto, as ideias iluministas que questionavam o poder absoluto dos reis começaram a se espalhar, Ah, o iluminismo. inspirando o povo a lutar por igualdade e liberdade. Falando em ideias, a gente não pode esquecer do impacto da Revolução Americana, né? Afinal, a França ajudou os americanos na luta pela independência. E esse contato com as ideias de liberdade e democracia certamente influenciou o pensamento revolucionário francês. Sem dúvida. E aí, com a crise se agravando, o rei Luís XVI se viu obrigado a convocar a Assembleia dos Estados Gerais em 1789. Que não se reunia há mais de um século e meio. A ideia era encontrar uma solução para a crise financeira. Mas a convocação acabou dando voz ao terceiro estado, que viu ali a chance de lutar por seus direitos. E aí a coisa começou a esquentar, né? Total. O terceiro estado, apesar de representar a maioria da população, tinha o mesmo peso de voto que o clero e a nobreza juntos. O que gerou uma enorme revolta. Frustrados com essa desigualdade, os representantes do terceiro estado se declararam Assembleia Nacional É mesmo? e juraram criar uma nova Constituição para a França. Que audácia. E como se não bastasse, em 14 de julho de 1689, Uma data que ficou marcada na história. o povo de Paris, tomado pela fúria e pelo desespero, tomou a Bastilha. A queda da Bastilha. Um marco, né? Sim, símbolo da opressão do regime absolutista. A gente sempre vê essa imagem nos livros de história. É verdade. Mas e depois? O que aconteceu? Bom, com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa entrava em um novo capítulo. Um capítulo cheio de reviravoltas, né? A Assembleia Nacional aboliu os privilégios feudais e proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento revolucionário que defende a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Parece que as coisas estavam mudando para valer, né? Sem dúvida. Nossa, que documento revolucionário! É verdade. Mas, e aí o rei Luís XVI, ele aceitou essas mudanças numa boa. Topou abrir mão dos seus poderes absolutos, assim, de mão beijada. Ah, não foi bem assim, não. Imagina só, você é um rei, né? Que sempre teve poder absoluto, tipo, manda e desmanda em tudo e em todos. E, de repente, um grupo de revolucionários te obriga a aceitar uma declaração que limita seus poderes. E ainda, por cima, garante direitos ao povo. Claro que o Luís XVI não ia ficar feliz com essa situação, né? Realmente devia ser bem difícil para ele engolir essa mudança radical. Mas ele tentou resistir. Fez alguma coisa para reverter a situação? Tentou sim. Em 1891, o Luís XVI e sua família tentaram fugir da França. Fugiu. Disfarçados. Mas acabaram sendo reconhecidos Eita. e presos na cidade de Varennes, pertinho da fronteira. Yes. Essa tentativa de fuga foi um desastre total para ele, Imagino. porque minou ainda mais a confiança do povo e reforçou a ideia de que ele era um traidor da revolução. Nossa, que tenso.
Imagina a pressão que esse rei não devia estar sentindo, né? Pois é. De um lado, os revolucionários exigindo mudanças. Do outro, a nobreza querendo manter seus privilégios. Exato. E agora, com essa tentativa de fuga fracassada, ele se colocou em uma situação ainda mais complicada. Sem dúvida. A partir daí, a situação na França ficou ainda mais instável. Isso. A Assembleia Nacional, pressionada pela radicalização popular, proclamou a República em 1792, Caramba. aboliu a monarquia e Luís XVI foi preso. Meu Deus. Julgado e condenado à morte por traição. Que reviravolta. Em janeiro de 1793, ele foi guilhotinado em praça pública. Um rei que antes era considerado um representante de Deus na Terra, sendo executado pelo seu próprio povo. Que loucura. Mas com a morte do rei, a França finalmente encontrou a paz e a estabilidade. Será que a Revolução finalmente tinha chegado ao fim? Bem, essa é uma pergunta complexa. A morte de Luís XVI não significou o fim da Revolução Francesa. Na verdade, ela abriu caminho para um período ainda mais radical e turbulento, conhecido como o Terror. Nossa, Terror, só nome já causa arrepios, né? É verdade. Mas me explica uma coisa, por que a França, depois de tudo que já tinha passado, mergulhou em um período ainda mais violento? Bom, a França, após a execução do rei, ela se viu, digamos, em um turbilhão de instabilidade. De 1793 a 1894, o país viveu sob a sombra da guilhotina. A guilhotina. É, um símbolo bem assustador, né? Tinha perseguições políticas, julgamentos super rápidos e milhares de execuções. Caramba. O nome O Terror faz jus à época, então. Mas quem que estava no comando? Quem que orquestrou toda essa violência? O medo e a instabilidade, eles meio que abriram espaço para a ascensão de um grupo radical. Qual grupo? Os jacobinos. Liderados por, você adivinha, Maximilien Robespierre. Robespierre. Eles acreditavam que só com terror dava para proteger a revolução dos inimigos. Inimigo. Tanto de dentro quanto de fora da França. Não, peraí. A França estava lutando por liberdade e igualdade, mas acabou caindo num regime de medo e opressão. Que ironia, né? A história tem dessas, né? É um paradoxo. Os jacobinos, eles implementaram medidas bem drásticas. Controle total dos preços, recrutamento em massa para o exército e criaram, veja só, o Comitê de Salvação Pública. Comitê de Salvação Pública. Que tinha poderes quase limitados, tipo, podiam eliminar, entre aspas, os inimigos da Revolução. Nossa, que poder. E como é que essa fase do terror chegou ao fim? O próprio Robespierre, no final das contas, ele se tornou vítima do terror que ele mesmo ajudou a criar. Em 1894, ele foi deposto e, adivinha, executado. Na guilhotina? Isso marcou o fim do terror e o início de uma nova fase mais moderada chamada de diretório. Ainda bem que essa fase acabou, né? Mas e aí, depois do diretório, o que aconteceu com a França? Olha, a França ainda ia enfrentar muitos desafios, mas as sementes da mudança já estavam plantadas. Os ideais da revolução, liberdade, igualdade e fraternidade inspiraram movimentos no mundo todo. Verdade. E, cara, continuam ecoando até hoje. Mesmo com seus momentos sombrios, a Revolução Francesa nos mostra a força do povo na luta por seus direitos. Exato. E a importância da gente defender os valores democráticos. Isso aí. E por falar em defender a democracia, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com os amigos. A história nos ensina e a gente aprende junto. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessa viagem no tempo pela Revolução Francesa. Fiquem ligados para mais Deep Dives e até a próxima.